Por que a Igreja de Deus é Amor não se relaciona com outras igrejas? Assim, existe uma explicação lá nos seus primórdios? Por que isso foi estabelecido? Sim. Cara, eu acho que vem de toda essa cultura que ela é muito forte, uma cultura muito forte da questão de crenças. A Igreja de Deus e Amor tem algumas crenças muito fortes e algumas coisas eu vejo como completamente boas, outras como ruins, que precisam mudar. Então, qualquer igreja que acredita um pouco diferente, ela não queria se relacionar. Okay. Eu acho que muito no zelo e na boa vontade de não se contaminar, vamos dizer assim, mas eu não enxergo dessa forma. É claro que a gente vê uma pluralidade no corpo de Cristo, né? A própria Bíblia diz isso. Né? Então, desde a igreja primitiva, né? A própria palavra diz, né? Alguns são de Timóteo, outros são de Paulo. Cara, a igreja é assim. Né? E eu acho que foi muito isso, que acabou que criou-se barreiras que eu vejo como ruins, né? De você não se relacionar com outras igrejas e muitas vezes até chegar ao extremo de não reconhecer algumas outras igrejas como irmãos. Okay. Eu acho isso péssimo, a gente Sim. precisa melhorar isso porque isso não é bíblico. A Bíblia fala sobre a pluralidade do corpo de Cristo. Sim, e tudo isso que a gente enxerga, né? Então eu vejo tudo isso como algo que a gente precisa evoluir, né? Então eu acho que, e também a gente vê toda a evolução da igreja no sentido de que Deus tem feito muita coisa. Eu acho que já falando um pouco do meu chamado, um pouco do meu ministério, é muito disso, assim, as pessoas às vezes se prenderam tanto à figura do meu avô que elas acham que o evangelho precisa ser exatamente como ele fez, cara. Mas a gente não tá mais em 1962, quando a igreja foi fundada. A gente tá em 2021. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco melhor quais são os princípios e conceitos bíblicos pelos quais a gente vive. Isso é imutável. É isso que eu acho que esse é o grande ponto, né? Essa sensibilidade do imutável e daquilo que precisa ser mudado, porque a gente está alcançando pessoas que mudam, né? Sim. Então, essa mensagem ou a forma de comunicar, ela vai sendo mudada para que alcance o homem de hoje, né? Sim. Logo que o Regenera, ele não foi uma iniciativa minha, tá? Não? Não foi. Foram 3 vezes que Deus falou muito claramente comigo sobre um trabalho com jovens. E foi progressivo. 2 das 3 vezes eu estava no meu escritório, não estava numa vigília de oração, nada disso, né? O pessoal acaba levando para o misticismo. E eu estava lá no meu escritório, trabalhando, e a primeira vez Deus, né, sentiu o Espírito Santo descer na sala, e você começa a sentir aquela glória, não, Deus está aqui, está falando. E Deus me mostrou um evento com jovens. Só que foi tão forte que eu precisei parar de trabalhar. Falei, cara, vamos almoçar, porque eu não estou conseguindo trabalhar e tal. A gente foi almoçar, eu falei para ela, isso foi setembro de 2017. Eu só tava pregando fim de semana, eu achava que aquilo era meu ministério e amém. A segunda vez foi mais ou menos em novembro de 2017, mais ou menos uns 2 meses depois da primeira vez. E foi a circunstância muito parecida. Eu estava também no escritório trabalhando. E essa segunda vez Deus chegou e me mostrou um projeto com jovens. E amém. Falei, cara, Deus está me chamando para fazer uma coisa com jovens. E amém, beleza. Continuei minha vida e tal. Às vezes Deus precisa falar mais de uma vez, né? Fica nas nossas zonas de conforto. A terceira vez eu tinha saído de férias, eu estava voltando pro Brasil. Eu não tinha voltado a trabalhar ainda e foi em maio de 2018. Eu estava em casa, eu estava no Instagram da Elevation Church, na Carolina do Norte. Eu estava vendo lá o Instagram e o Espírito Santo desceu na minha sala ali e Deus falou muito claramente, olha, é isso que eu quero de você, uma cultura baseada no meu amor e graça. Mas, cara, depois dessa terceira vez, eu precisava fazer uma coisa. Aí, junho de 2018, eu passei esse projeto na mesa da diretoria. Eu não sou diretor, né? Muita gente acha que eu já sou presidente, o pessoal fala isso. E eu passei isso. Eu falei, gente, exatamente em cima disso que a gente está falando. O pessoal confunde missão e método. A nossa missão não vai mudar nunca. A gente quer trazer o evangelho cristocêntrico, a gente quer trazer salvação para almas mediante a palavra de Deus. Só que o método, cara, 2020 eu vi um meme muito engraçado. Pastores em 2010, não, porque a internet é do diabo. 2020, bem-vindo ao nosso culto. mas sabe, abrindo um parênteses no que você está falando, o que me impressiona, assim, de haver uma certa resistência nisso que você está falando, que eu sei que você sofre uma resistência. Sim. E a gente pode até falar mais sobre isso, mas assim, sabe o que me impressiona? É que a Deus é Amor tá aqui com 20 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, em 100 países e tal, porque o seu avô, cara,
foi vanguardista, foi inovador em entrar na rádio. Exato. Enquanto várias igrejas na época, em 1960, achavam que rádio era pecado. Exato. Entendeu? Então, na verdade, só tá aqui por causa de inovação. Exato. Então não teria sentido resistir à inovação. Entendeu? Isso é uma coisa muito doida, né, cara? Não, e é muito disso, cara. O pessoal, às vezes, eles ficam dentro de um contexto por tanto tempo que qualquer mudança, aquilo é uma ameaça. Aliás, a mudança já é resistida pelo ser humano em geral. Genericamente. Então, assim, eu tô tendo essa resistência gigante, não é pequena, não. Eu diria que hoje a maioria da igreja acha que eu sou o do contra, o errado. Hoje, porque eu sei que existem esses dois grupos, né? Sim. Um grupo que quer uma mudança, um grupo que não quer. Sim. A maioria porque resiste. A maioria, cara, assim, são discípulos do meu avô, né? E ele era um homem diferente de mim. Aliás, eu fiz minha comunicação ativa, eu tô falando publicamente. Eu não sou meu avô, cara. Não espere que eu seja o missionário Davi Miranda. Porque, assim, é exatamente isso. Existe uma pluralidade no corpo de Cristo, existe momentos e circunstâncias diferentes, o contexto é diferente. Eu tô tentando trazer isso para as pessoas. Hoje, os desafios da igreja perante a sociedade, eu tô falando da igreja de Cristo e não da igreja de Deus e Amor, são completamente diferentes do ano 60. Hoje a gente combate aí o marxismo cultural, hoje a gente combate ideologias de gênero, coisas que ferem princípios bíblicos e que muitas igrejas não estão nem olhando para isso, né? Então, assim, as pessoas se apegaram ao método e não à missão, né? E enquanto elas não entenderem que o método vai sempre mudar, a sociedade vai mudar, e a missão continua a mesma, só que de uma forma diferente, vai continuar tendo essa resistência. Só que a minha grande frustração é que é uma igreja tão grande e a figura do meu avô era tão forte, porque assim, as coisas que Deus fez através dele, ele foi um gigante da fé. Eu não acredito que eu vou ser tão grande quanto ele, pelo que Deus fez na vida dele, e nem a minha pretensão, só que as pessoas não entendem que eu estou atendendo um chamado. Eu sei o quão louco é um ministério Regenera dentro da Deus e Amor. Eu não sou bobo. Eu enxergo, eu tenho então você sabe, ouvidos. Só que as pessoas acham que eu tô fazendo por espontânea vontade, ou porque é minha vontade. Não, é um chamado de Deus. E assim, por que eu falei que o Regenere é aquilo que eu vivi? Porque aquilo que eu vivi até 2013 é o que eu enxergo na grande maioria, pelo menos na nossa igreja. Tantas pessoas dentro da nossa igreja, a gente tem milhões de membros que nunca conheceram Jesus, cara. Que conheceram um sistema, que conheceram crenças, que conheceram uma forma de viver ou de se vestir. Cara, quando eu conheci Deus, um Deus criador, um Deus que não cabe dentro da nossa cabeça, um Deus transcendente, eu falei, cara, Deus, ele não se explica. Deus não foi feito para a Igreja de Deus e Amor no Brasil, Deus foi feito para o mundo. Sim. Na verdade, o mundo foi feito para Deus, o contrário, na verdade. Então, assim, quando você conhece esse Deus, você se desprende de método, você se desprende de época, você vê que Deus age, né? Eu sempre brinco que até jumento Deus usou. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você conhece esse Deus, você se desprende desse contexto que você tá. Deus me deu uma graça de enxergar o evangelho ao redor do Brasil e do mundo. Deus me conectou com tantas pessoas fora da nossa igreja, coisas que muitas pessoas dentro da nossa igreja nunca tiveram o privilégio de ter. Então eu enxergo o evangelho hoje com muito mais extensivo e expansivo do que muitas pessoas acreditam que ele seja. Entendi. Engraçado que você fala isso porque eu sinto que eu tenho um chamado muito parecido com o seu. Não é um chamado evangelístico para fora, né? É um chamado evangelístico para dentro. Exato. Né? Com as pessoas que estão dentro do nosso contexto cristão evangélico e que nunca tiveram encontro com Jesus ali dentro, né? Pregar o evangelho para evangélico.